hoje. Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente tá gravando aqui no Alma Studios. Vida a ideias e criações. O TinoCast vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas no YouTube, Spotify e Apple Podcast. Então fica ligado que toda quarta-feira às 20 horas a gente tá ao vivo. Não, ao vivo não. Está online. Está disponível. Está com um programa inédito. Está com programas inéditos. E também, se você está vendo esse vídeo e não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal. A gente vai te trazer alguns números agora muito legais. Mas se inscreve no canal, tá vendo esse vídeo no YouTube, no Instagram, qualquer outro lugar. E se tá escutando no carro, que eu sou a pessoa que escuta no carro. E aí vai lá, se parou o carro, acessa o nosso YouTube e dá um joinha no nosso vídeo e também se conecta no nosso canal. É muito importante pra gente, porque a gente está num episódio especial, mais que especial hoje, com uma convidada mais especial também. Aqui, ó, nesse QR Code que o nosso editor vai colocar aqui, neste novo cenário. É um cenário não é tão novo assim, né? Já lembro algumas coisas, mas tem muitas novidades vindo por aí e eu já vou contar. Os props são os mesmos. Os props são os mesmos, né? Mas algumas coisas vão mudar, né? Ali, nesse QR Code, você vai pro nosso Instagram, lá já tem diversos recortes de mais de 50 episódios que a gente fala sobre a nossa indústria criativa de Pelotas e região. Inclusive, também ali tem o link do Apoia-se, que é o nosso link que você vai se tornar um atinado e fazer parte da nossa comunidade junto de diversos atinados, pessoas que já participaram aqui, pessoas que incentivam a indústria criativa através da nossa participação com o TinoCast. Então, vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, Zó Cervejaria e Livraria Vanguarda. Com o cupom TINO nas compras pelo site, na Livraria Vanguarda, você ganha 10% de desconto e parte desse valor é revertido pra gente. Aos nossos patrocinadores, o Tino é patrocinado pela Incomum, cuidadores de marcas. Renovando o contrato? Renovando o contrato. Ano. Não, agora é ano 2. Temporada 2. É ano 2, temporada 2. E o nosso patrocinador Master. Imagina pra você que tá vendo ou que você tá no carro imaginando, imagina comigo, ó. Trabalhar na frente de um lago, com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia. Um lugar onde as pessoas se sentem bem, aberto e convidativo. Ele inspira. E esse é um dos lugares e um dos motivos que atrai tanto a indústria criativa da nossa cidade. Que lugar é esse? O Parque Una é uma extensão do escritório. Você pode fazer reuniões nos cafés, sair para conversar com a equipe, com os amigos, enfim. Uma Pelotas criativa, né? Hoje o nosso episódio... Obrigado, Parque Una, obrigado, André, Fabiano. E quem é? Tem outros sócios também. O Lucas e o Ricardo. Ah, esses eu não conheço. São novos. Esses são novos, eu conheço. Novos pra mim. Novos pra mim. Porque eles o Ricardo é o fundador. E eu falo só do Fabiano. O Fabiano em segundo lugar. Em segundo. Gente, muito obrigado, Idealiza e Parque Una também, por participarem e apoiarem nosso projeto, que é o TinoCast, e apoiar cada vez mais essa Pelotas mais criativa. Hoje o nosso episódio é especial porque nós estamos de cenário novo, nós estamos com uma convidada mais que especial pra gente, que já veio aqui outras vezes, e a gente vai conversar sobre um projeto lindo, 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 que ela e o Nauro também fizeram, que a Gabi fizeram juntos. Mas hoje a gente tá completando 1 ano de TinoCast. Uma salva de palmas! Inclusive, nós recebemos flores da Gabi. Ó, que lindo esse presente. Gente, 1 ano de TinoCast, 1 ano de episódios, 1 ano aqui, ó. Começou antes, né? Hoje é um episódio diferente, é um episódio comemorativo. E a gente vai bater um papo sobre essa nossa trajetória aí de 1 ano de episódios. O que a gente consegue perceber, né, dentro da nossa economia criativa. E até trazer algumas ideias e soluções pra gente, né? Nossa convidada hoje é Gabi Maza. Seja bem-vinda, Gabi. Estou me sentindo honradíssima com esse convite, com essa data tão especial e com essas 3 figuras tão receptivas que a primeira vez que eu participei eu estava muito nervosa, eu estava, né,
me sentindo tímida e agora eu tô me sentindo em casa, gente. Então... Não, quando a Gabi foi co-host, ela veio com anotações, eu fiquei vergonhadíssimo. Também a gente faz isso. Não, ela foi no Facebook, você falou uma coisa, um pensamento. Já vi que não dá, né? Porque a pessoa não se lembrava. É que é a única jornalista, né? E a gente não é, a gente tá aqui te enxerendo. Ela sabia mais da pessoa do que ela mesma. E ela disse, eu falei isso. Sim. Foi muito legal. Para que eu vou entrar lá e deletar o meu post. Não, já mudei esse pensamento. Comigo também, Daniel Cuca Moreira. Muito prazer estar de novo aqui, mais uma vez. 53 episódios. 53. Quem diria, né? Que a gente não ia falhar um. Não falhamos um. Nem no Natal, nem no Ano Novo. Nem no Natal. Nem no Carnaval. Então aqui, ó, produção, pessoal da equipe também lá, uma salva de palmas lá. Flavinha Barros. É um prazer estar aqui de novo no meu trio, né? E com um trio, temos vários agora trios bem equilibrado, aqui. 2 mulheres e 2 homens. Agora A gente ficamos. separou aqui. Que agora vai ser elas contra eles, vamos ver quem vai ganhar. Cuca, me diz assim, ó. A gente começou o Tino há 1 ano atrás com a ideia de fomentar a indústria criativa de Pelotas, mas vamos, pra quem tá chegando agora, depois de 1 ano de trabalho, como que a gente começou esse projeto? Conta aí pra Eu acho que a gente nunca contou isso, né? Eu acho que... No programa. Não. Eu A gente não sei, contou? eu queria saber. Eu acho que no primeiro episódio, não? Bom, Deixa eu abrir um parêntese, Sim. pode ser cortado depois, mas olha como o áudio aqui é... É bem melhor. Espero que vocês estejam percebendo o áudio. Vai, conta a história. No ano passado, depois do episódio das enchentes, né? Se abateu, assim, um pessimismo com relação à região, com relação ao estado, né? E olhando para nossa cidade, que tem tanta coisa boa, e a indústria criativa é uma dessas coisas boas, né? E a gente pensou, cara, vamos fazer alguma coisa para impulsionar o que a gente tem de bom, né? Seja pra gente se retroalimentar e crescer como comunidade, seja para exportar isso, que a cidade já exporta a criatividade, né? Tantas empresas grandes que contratam seus profissionais aqui, ou que têm suas sedes aqui também, né? Empresas, às vezes, de outros locais que vêm aqui para buscar essa criatividade em todos os segmentos, né? Em comunicação, em arte, em arquitetura, em moda, enfim. Música, enfim. Falei arte também, arte. Sim, como tudo, né? Como todo. E aí a gente resolveu. Fui atrás desses dois aqui, ou melhor, fui atrás da Flávia, porque a inspiração tinha vindo através de um vídeo que a Flávia tinha feito para os Círculos, onde o seu João conversava, entre aspas, com o reitor, o Alencar, da Católica, sobre uma época da vida deles, que o Círculo estava começando de frente da Católica, ao lado da Católica, e colocava as mesas na calçada. E aquilo, para a universidade, para o reitor, era um problema, né? Porque estava atrapalhando o fluxo, era uma questão ali, um entrave, né? E os dois tinham essa coisa mais acirrada, assim, né? E nesse vídeo, com muito bom humor, os dois já tendo superado essa questão, contavam de forma bem pitoresca e meio que se alfinetando um com o outro, mas na brincadeira, né? E as soluções que o João trouxe, né? De criar o Bauru do reitor, que era uma delícia. Foi por causa disso, foi pra presentear eles, pra agradar e tal. Então, é um vídeo sensacional, assim, que mostra como tu superar um problema que já passou, como que se superou aquilo e hoje tu ri do problema. Então, aquilo era uma inspiração na época, me inspirou a buscar alguma coisa, né? Aí eu fui atrás da Flávia, porque ela tinha feito, vamos fazer esse negócio para outras empresas que também devem ter tido questões parecidas, assim, que superaram, e vamos contar isso com bom humor. Aí a gente ficou pensando, cara, nós trabalhamos com publicidade, né? 2 agências, assim, a gente não vai conseguir cliente de outras agências para falar isso, a gente vai ter que ir atrás de outras agências, tem uma implicância no mercado. Não, então a gente precisa de um hub. Quem é o hub de Pelotas que consegue? A Flávia, Cadê o cara das imagens? Vamos com o Alan, o cara dos contatinhos das imagens. Não, e eu trabalho para várias agências, né? E aí a ideia foi e muito além do legal. mais essa simpatia que é aberto para todo aí, mundo. Ao invés de fazer os vídeos, o Alan disse, por que a gente não faz um podcast? Aí o Cuca disse, pô... Mais um podcast. Não. Mais um podcast. Todo mundo faz podcast. Mas a gente gostou da ideia e
né? Porque a gente conseguia alcançar mais pessoas. Porque a ideia era que fossem 5 empresas. Vamos falar a história de superação de 5 empresas. Aí o Cuca falou um cliente dele, que atende há anos. A Flávia trouxe algumas ideias. E a gente pensou, mas a gente vai começar aqui e vai acabar aqui. Não vai ter um projeto que vai seguir. E aí teve uma resistência ainda com o podcast. Porque a minha ideia é, não, vamos trazer muitas pessoas e fomentar cada vez mais. Porque eu vejo essa necessidade de essa conexão com o mercado. A gente tem universidades incríveis aqui, a gente tem o IFSU aqui, e muitas pessoas não se conectam com o mercado de trabalho. Tanto que, como o Cuca falou, muitos criativos saem de Pelotas porque não fomentam a economia criativa dentro daqui. E quando fomenta, são poucas empresas. Então, vamos fazer algo que perdure, que prolongue. E aí estamos aqui com 1 ano de Tinocast. E aí, a gente tinha uma questão. Pelotas é uma cidade que é criativa mesmo? A gente acha que é, mas aonde está o censo? Né? Que pesquisa que tem que indica que ela é mais criativa do que Dê-me provas. Rio Grande? Ou do que Passo Fundo? Ou do que Bauru, em São Paulo? Só porque a gente falou em Bauru do Círculo, eu fui Bauru. Né? Quem é que diz isso? Bom, a gente não tem esse censo. A gente foi atrás até e encontramos trabalhos assim meio acanhados que não nos credenciavam para dizer isso. Então é só uma percepção. Mas aí a gente teve uma ideia. Peraí, a gente tem a plataforma da Meta que distribui anúncios de acordo com a segmentação das pessoas. Então quando tu chega ali, eu quero fazer um anúncio para Pelotas em pessoas interessadas nesses assuntos. Isso pode ser um indicativo. Sim. Pessoas pelo menos interessadas em coisas criativas. Então a gente fez essa segmentação. Pessoas interessadas em arquitetura, em moda, em música, blá, 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 né? E aí os números todas as atividades. Que você estava no caminho eu vou certo. trazer os números aqui. Pelotas tem 72% da população interessada em assuntos criativos. Não quer dizer que trabalhem com isso, mas são interessados, né? A média do Rio Grande do Sul é 64%. A média do Brasil é 63%. Esse número de Pelotas, de 72%, é maior do que todos os outros estados do país também. Ela perde para Porto Alegre, que é 82%, e perde para São Paulo, que é 80%. Né? Mas, como uma cidade do interior, ela 74%. Ela é maior que muita coisa. Então, achamos um dado tem algum fundamento a favor, né? Já que a gente não tem um mais científico, né? E nesse 1 ano de trajetória, né, eu também levantei uns dados aqui, quer dizer, 1 ano não, até o episódio 50, que é o que foi ao ar hoje, está indo ao ar hoje no dia da gravação, né? A gente teve no YouTube já 42 mil views entre shorts e episódios, tá? 6 mil são de vídeos, de episódios, e 36 mil são de shorts. Vê como é importante shorts, né? A gente chega a muito mais pessoas, né? E aí eu fiz uma brincadeira, porque a nossa intenção sempre é falar para Pelotas, né? Então a gente nem imagina que vai ter números expressivos como outros podcasts do país têm, porque o que nos interessa é aqui. Aí como que a gente vai saber se os nossos números são bons então, né? Aí eu pensei assim, vou pegar o podcast que eu gosto de criatividade, não me lembrei de outro, que é o Braincast, que é um podcast feito em São Paulo, e pensei assim, se a gente está tendo uma média, né, há 1 ano atrás, a gente tem alguns episódios lá com 200 views, então fui nesse podcast e vi um episódio 1 ano atrás deles, quanto que tem. E aí fiz uma projeção. Se Pelotas fosse do tamanho do Brasil, esse nosso vídeo estaria com 128 mil views. Então... Proporcional, então estamos no caminho certo. Sucesso, eu acho. Sucesso, 1 ano de sucesso. É isso. E aí, nós somos 38 vezes maiores do que o Braincast em Pelotas. Gente, isso é muito. Viva. Por isso, só salva os E no Instagram, olha que loucura. E no Instagram a gente tá com 700 mil views. A soma de todos os cards, todos os cortes que a gente põe ali, os reels, né? E não tem uma fórmula, né? Tem vezes que o Cuca... Não, hoje eu vou postar no domingo. Hoje eu vou postar no sábado. Não, agora vai ser às 6 da manhã. E tem uns que 9 views e outros
2.000 views. E o que vocês perceberam, assim, o que chama mais atenção? É o jeito da pessoa falar, é o assunto? Qual é a percepção de vocês em relação a isso? A gente começou com eu acho que a primeira virada de chave foi a questão do título, né? Que a gente conversou. Se colocar um título A frase que seja chamativo... instigante. E varia muito assim, ó, às vezes o convidado ele tem uma presença digital, por exemplo, de rede social mais forte. Então, quando ele vem, a gente sente que no Instagram movimenta mais, mas às vezes não movimenta no YouTube. Então, a gente também começa a identificar isso aí, qual é o perfil dos seguidores. Sim, o que sustenta todo o episódio e o que é o shortzinho ali. É que os cortes têm uma peculiaridade, né? No Instagram, funciona por relação. Né? A gente marcou a pessoa que compartilhou. A pessoa compartilha na sua rede. As pessoas que nos seguem, né? Já o Shorts, ele funciona muito mais por busca. A gente coloca as tags das palavras-chave, tem o título escrito na tela, tem um título escrito em texto. Então ele funciona mais organicamente. E não das pessoas que estão inscritas. Sim. Então tem corte que bomba nos Shorts e no Instagram não. E ao contrário, tem gente que tem um monte de curtida nos cards e o vídeo depois não é assistido. Porque, sei lá, a pessoa é um professor, tem um monte de aluno e tal, e eles gostam do professor, mas às vezes não converte em views. É muito louco isso. E é difícil essa métrica. Não tem o caminhozinho do algoritmo. É cada dia um dia. E também tem assuntos que eles são muito amplos, né? Então, são assuntos que, embora a gente vá falar da indústria criativa, todo mundo vai ter interesse, ou vai achar, né, legal, divertido, ou vai aprender alguma coisa assistindo. E tem outros que são um pouco mais técnicos, ou são de alguns assuntos muito específicos. Eu acho isso também, né? E a gente tenta variar também, né? O que é mais técnico, o que é mais inspiracional. E tem essa variação também. Porque se é um assunto muito mais técnico, né? Ou muito mais educativo, às vezes tem um público que realmente se interessa por aquilo e que chega de uma forma mais específica. Mas vocês... não tão ligada a entretenimento. Então a gente tem essa. Mas nesse um ano, vocês entenderam que o pelotense conseguiu se olhar no espelho, né? E ver o tamanho da criatividade que eles têm. Porque geralmente eu pego muito pelos trabalhos que a gente faz, sei lá, o livro Pelotas Imagens, né? Que a gente, quando lançou, as pessoas olhavam a foto e diziam assim, não, mas isso aqui não é Pelotas. Onde? Eles não enxergavam e a beleza estava ali, né? Essa é a desconstrução que eu acho que é mais forte, assim, e que ela se repete, né? Ela tá presente de alguma forma em todos os episódios, eu acho. É esse sentimento de que existe muito mais potencial do que a gente mesmo, às vezes, consegue enxergar. Sim. Então, eu acho que é esse o grande olhar que a gente quer a gente fez despertar, né? A gente fez um episódio mais leve, assim, que foi o dos virginianos, né? A gente pegou os virginianos na indústria criativa, porque eu já falava somos. Sim. Aí nós convidamos mais duas pessoas. Nossa, os dois são. E trazer os librianjos depois. E foi quero ver legal vocês também fazerem com os escorpianos. Vou fazer esse desafio aí. Tá, eu tenho ascendente escorpião, posso vir também. É uma série de signos. De vez em quando a gente vai chamar uns signos diferentes. E também foi bacana o resultado também. Muita curtida nos cortes, porque ficou mais engraçado. A gente ri das coisas, né? Então não era um episódio técnico, muito técnico. Um episódio mais... E essa mais liberdade que vai dando o tempero da coisa, né? E é isso. Como que tu valida um podcast? Fazendo. Eu lembro o primeiro episódio que o Pedrinho falou. Cara, e ele, daquele jeito, ele esquece essas câmeras bonitas, essas luzes. Pega o teu celular e sai fazendo. E é isso. É óbvio que a gente, ainda mais eu, tendo um estúdio, tendo uma produtora, não vou fazer qualquer coisa. Mas o lance é o conteúdo, né? A gente tem uns desafios muito grandes de deixar interessante para fazer com que conteúdos técnicos e até dependendo da pessoa que vem aqui, que é convidada, a gente tenta tirar o máximo dela para ficar um conteúdo leve. Porque tem pessoas que são muito metódicas. E aí eu já até trago uma pergunta para todos aqui. Qual foi o episódio mais legal ou os mais legais que vocês gravaram aqui? Eu vou trazer o meu. Eu acho que o do Caveirinha foi muito inspiracional pra mim, de criatividade. Foi um dos primeiros que a gente fez. E ele, né? Tá bom de views também. Ele é um cara muito criativo, né? É impressionante. Ele é fora da curva. Ele vai precisar de mais 3 vidas pra executar tudo que ele Eu queria trazer... A gente pode trazê-lo de novo, se ele topar, porque eu acho que... Pô, ele já teve a primeira experiência, mas eu acho que tem mais coisa pra tirar ali. Ainda mais... Ele é um cara muito criativo.
as soluções que ele traz para os projetos. Agora ele fez um projeto muito, muito... E eu sou suspeito para falar, porque eu fui lá conhecer o projeto do rooftop da Vanguarda. Incrível. Gente, bom, foi lançamento, vocês estavam lá. Estávamos. Cara, incrível, lindo, tudo lindo, assim, ó. Tudo de muito bom gosto. E ele entende muito o público que é, e ele faz essa imersão e traz soluções. Isso, cara, é aquela coisa que a gente fala, assim, São Paulo dentro de Pelotas. Essas pessoas que estão nos grandes centros, mas tem gente aqui. Então, eu gosto muito daquele episódio. E vocês? Eu não saberia, eu acho, responder assim. Eu acho que tem uns mais divertidos, tem outros que eu acho que eu aprendo mais. O da Gigi e do Matheus foi muito divertido. Muito divertido. Também tá bom de views. Esse do Maker foi super divertido. A gente dava risada gravando, então... Eu acho que tem muito isso também, né? Acho que tem muito da química, da dupla. E às vezes são pessoas que nem mal se conhecem, mas a coisa vai complementando, assim. Eu acho que isso que é legal, né? Não, e a diferença é que faz o host, né? Quando o Alan não tá, e aí eu tenho que fazer, porque a Flávia já disse que não quer. Não gosto. Às vezes, se eu não tô muito bem, assim, né? Eu baixo a bola do troço, assim. E isso é ruim. O cara tem que estar afim, né? Tem que estar... Quer dizer, afim eu tô sempre, mas tem que estar alto astral, tem que puxar as pessoas, né? Tem que mobilizar. E isso que o DDD faz muito bem com o Pedrinho, né? Agora o Otávio tá super se equilibrando na entrega, porque se o Otávio sempre foi um cara mais sério, ele ainda continua sério, mas já tá indo pra brincadeira, tá fazendo uau, yeah. Mas o Pedrinho mas eu acho que aí que tá o legal é às vezes um mais tímido, o outro mais e complementar, a coisa vai andando. E eu acho assim, ó, para mim os episódios que dão mais caldo, assim, ou que a gente daqui a pouco sente que eles passam mais rápidos, mais rápido, são das pessoas que vêm de alma aberta, assim. Eu sabe? ia comentar sobre isso. Então eu acho que, por exemplo, o Caveirinha, ele é um profissional excepcional, mas ele é um cara super legal de tratar, entende? Super humilde, super... Vai lá, vai te falar do perrengue, entende? Não vem melindrado. Então eu acho que isso faz muita diferença no resultado, assim. A pessoa vir meio... Vou ver o que vai dar, entendeu? Porque essa é a ideia também. A gente sentar e a gente conversar e a gente construir uma ideia junto, né? Ver o que deu errado, o que deu certo e um pouco sem enredo, assim. E por mais que tu estejas entrevistando o empresário ou a função daquela pessoa, tu quer saber da pessoa, né? O ser humano. A gente tá aqui pra entrar ali naquela partezinha que o resto do mundo não conhece. E cada uma pessoa tem seu tempo. Tem pessoas que precisam de 5 minutos pra se abrir e começar a falar coisas legais, interessantes, e outras vão ficando mais tímidas lá com 1 hora de papo que a gente consegue tirar um pouco do suco, né? Esse jogo de C4, acho que ajuda. Porque a gente nunca deixa cair, né? Nunca deixa cair a bola. Quando tá sem assunto, o outro vem, né? Então, equilibra, né? E às vezes junta os tagarela, né? Eu me lembrei aquele primeiro, que eram 3 mulheres, e o Alan falando nunca mais. Foi dos influencers. Com a Muriel. Com a Muriel e com a Cissa. E a gente falava ali, ele fazia assim, ó. Eu tava assim, igual nas conversas de... E era nossa de vídeo, que tu levanta a mãozinha pra falar. E ninguém vê, fica só a mãozinha levantada. A gente tá começando... Como é que eu vou fazer um corte aqui? As pessoas falam tudo em cima das outras. O Cuca mandava o áudio, depois vocês estão falando tudo junto, eu não consigo nem separar um áudio do outro. Agora já foi. A gente tá começando um novo formato que a gente traz pra dentro de uma outra sala aqui dentro do Alma Studios, que é uma sala mais compacta, mais fechadinha. Espero que vocês tenham percebido a diferença de áudio aqui, porque essa aqui é uma sala tratada dentro do estúdio e a gente quer trazer cada vez mais aconchego pra cá, tanto que a gente traz plantinhas, um clima mais quentinho, enfim. E dentro dessa nova... Nesse ano 2, né? Que é uma nova virada de chave aí. Eu pergunto pra vocês, e é pra ti também, quem vocês querem trazer aqui pro Tino no ano 2? Posso começar? Pode, por favor. Eu queria trazer a minha irmã de alma, que é uma pessoa muito criativa, a Lu Gastal. Boa ideia. Boa. Próximo episódio. Muito bem. Boa. Avisa quando ela for vir. Aviso, ela vem em breve e vamos marcar, porque ia ser muito legal. Mas eu queria estar de host, né?
Se vocês deixarem. Tá escalada. Ela já. quer o quarto já. Tá acertado. Pode vir. Tá escalada. Eu tô, né, na tentativa de trazer a Melissa Westphal, dos Manifesto Cuti-Cuti, que também já tá agendada, e numa vinda dela a Pelotas, ela já tá certa que vem. Então, Olha. Vitor Ramil. Ó. Gente... O ano Consegue? 2, eu Gabi, sei que o tu ano foi consegue, legal. então, mas- O ano 2 vai ser, gente, nem sei. Não E tem tu- nem roupa pra isso. Tem... O Vitor, eu quero trazer, eu acho que é uma celebridade de Pelotas, tanto o Cleiton e o Cleidir também, mas eu quero trazer um pouco de nomes mais de expressão digital, assim, né? A Lara Rossato, Sim. né? Que ela é cantora, compositora, que o Cuca tá tentando há um tempo já. E a gente tá. tem vários que a gente tá namorando A gente tá aí. namorando, assim. Eu perguntei pro Nelson Faria um dia, assim, quem tu quer trazer? Pô, bicho, eu não consegui ainda trazer o Djavan aqui. Djavan, eu quero trazer no Café Lá em Casa, né? Que é um programa que ele grava. O Djavan e o Milton. Agora, né, vai ser mais difícil, mas ele conseguiu levar o Lô Borges. Clube da Esquina, né? Enfim. Mas o Vitor... Eu vi o Vitor caminhando hoje na praça. Eu pensei, É um eu tava sinal. com o Caetano. É um sinal. Eu tava com o Caetano e eu pensei, vou atacar ele. Porque, pô, criança é óbvio que... Por que fica não com- atacou? Não. O bom de morar em Pelotas e em Satolepe, aliás, é É. isso. E eu acho que esses nomes mais de expressão pra gente conseguir levar mais essa nossa ideia do digital, né? Porque, pô, o podcast é um produto digital. O podcast é um produto digital. Então, a gente tem que expandir para mais pessoas e para outros nichos também. Se tem 70% da população de Pelotas que é interessada, a gente não conseguiu alcançar 7%. E se alcançou, não foi impactada positivamente. Ou que nos levou a uma conversão de seguidores, enfim. Então, esse é o meu objetivo. Que a gente consiga alcançar mais números. E não por uma questão de... mais uma questão de expressão, para que as pessoas vejam as pessoas que a gente traz para cá. É muito legal. Todos os conteúdos que a gente traz aqui é sempre pensando nessa conexão. Mercado de trabalho, pessoas interessantes que trabalham com criatividade. Né? Então, é isso que eu penso. E vocês não falaram um episódio que vocês gostaram, vocês não colocaram a mão no fogo ali. Eu falei, tem vários É que bons. Tem tu tava vários. pensando... tudo é que tu já tava com isso na tua cabeça, assim, eu não... Eu falei eu gosto desses mais leves, assim, né? Eu gosto dos mais leves também. É, Não vou eu saber te também. dizer um, mas eu Uhum. me atrai. Mas eu eu falei, acho que o do Maker foi super divertido. Esse das influencers foi super divertido, que eu me lembro, assim, de ser divertido gravar, assim. Eu gosto de... É o próprio dos virginianos, né? Também. O dos virginianos foi muito bom. A gente foi contando Foi. história de manias. Foi muito bom. É muito engraçado. A gente tem que fazer novos agora, porque tem eu de Libra, né? Mas é que o virginiano tem manias, né? O virginiano é um Pois metódico. será que todos os signos têm as suas graças? eu acho que tem. É? Eu acho que tem. Ou tem signo mais triste, assim, mas tipo, não, o que eu É que faço? tem Tem muita canceriano. É que é muito... Sim. É Tem muito... É que tem o não, signo é e o muito... ascendente, né? Tem um monte Porque de às vezes o muito ascendente, complexo. depois de uma certa idade, é o ascendente que vai te reger. Então, depende. Eu sou escorpião e todo mundo fala, escorpião, mas eu não me sinto escorpiana. Eu sou ascendente em touro, então eu me sinto mais taurina mesmo, assim. Uhum. Eu sou... A gente podia convidar alguém que entende pra nos explicar, né? Mas a gente Mas trouxe. veio. Ah, então ótimo. Na verdade, eu estudo astrologia. Eu acho muito Amanda. legal. Então, eu conheço... Amanda, eu conheço claro. muito Ela é perto. virginiana e astróloga. Sim. Eu conheço muito perto de quem não conhece nada, mas perto de quem Adoro. conhece muito, eu conheço pouco. Sim. Então... Mas eu entendo. A gente bastante. pode achar uma astróloga do signo, né? Que nem a gente fez Pode. no Divino. Pode. Ai, que bom isso. E a gente podia fazer uma pastral do Tino, não tem uma data? Tem. Então. Tem. O Que primeiro dia? episódio. Tu que é o Não cara... sei. Não, pô, se tu não sabe, ninguém sabe. Não sei, foi na quarta-feira, às 50. Sim, a gente vai ver atrás. que Tem 2 horas semanas foi ao atrás. ar e a gente Ah, vê que hora foi ao ar, exatamente dá que pra horas fazer? O nasceu. nascimento, É. né? Isso, Dá pra cara, fazer. que loucura isso. 50 episódios. Pode parecer pouco, mas pra quem tá produzindo e fazendo convite pras pessoas, organizando pauta, pensando em o que é interessante. E aí eu faço um convite pra você que tá aí em casa. Quem você gostaria de ver e quais os temas são legais pra você
ver aqui no Tino? Porque sem a participação de vocês, isso não faz muito sentido, porque senão a gente vai ficar falando coisas que a gente quer. Mas a gente quer cada vez mais se conectar com você que tá aí no carro, você que tá aí em casa assistindo no YouTube. Enfim, quem você gostaria de ver aqui no Tino e quais os assuntos são pertinentes? A gente é mais pautado pelos assuntos, né? A gente sempre bola um assunto que conecta duas pessoas diferentes, né? Esse aqui a gente não vai chamar, sei lá, dar um exemplo aqui, 2 designers, a não ser que um seja um designer de uma coisa e outro de outra, assim, pra complementar, né? Tipo, o que a gente quer fazer da Lara, a gente quer falar de música, sobre como que tu te lança na carreira, que é o caso dela, né? Ela investiu na carreira de compositora pra viver da obra dela. E a gente quer trazer junto com ela o Sulimar, que investiu na música numa escola, que ele também é compositor, entendeu? Então, essa conversa é diferente, assim. Um outro eu acho que foi super legal é que eu acho que me deu... Acho que alguns trazem mais... alguns ensinamentos que ficam, assim. E o nosso episódio com o Parada, ele me trouxe um grande ensinamento que eu tenho usado muito depois. Que eu me lembro que a gente perguntou pra ele, e qual é o desafio, assim, como é que tu faz para o outro ano ter alguma novidade? Ele disse assim, a novidade é fazer de novo. Porque é um esforço tão grande que se eu faço o ano seguinte, esse é o meu momento uau. Eu consegui fazer a mesma coisa continuamente. E acho que às vezes a gente tem, né, esse olhar, precisa ter uma coisa diferente, precisa ter uma coisa inovadora. E às vezes o inovador é tu não desistir. Exatamente. É a constância que a gente fala, a repetição. É a constância, né? Então a gente vê aqui, às vezes, a gente muda um pouquinho de um episódio pro outro, né? E como 3 cabeças criativas que não param, a gente fica pensando o que a gente vai trocar, o que a gente, né? Muda um microfone, muda um lugar, né? Muda uma cadeira, bota um quadro novo, aqui no quadro. Né? Bota uma pergunta. Mas o grande desafio é exatamente não falhar, né? Nenhuma semana é trazer convidados relevantes, é mesclar esses assuntos para que também a gente não fique 2, 3 semanas falando de um tema repetitivo. Então é um esforço grande, né? De uma dedicação grande. Então tem que adiantar a pauta. Aí gravamos 2 por dia na semana. Agora eu viajei, né? Então a gente gravou numa semana 4. Pra ter... Sim, a logística dos bastidores a gente sabe que são vidas, famílias, filhos, toda uma função. E gravamos 4 com Alan Fena Doce. Sim. Foi uma loucura. Tu pode? Posso? Vem, corre. E o DDD 53 tá fazendo agora sobre temas, não sobre pessoas. Eles já fizeram bastante história de pessoas e eles começaram com a produção de cinema dentro da cidade, com a Lanza e mais 2 outras pessoas da Film Commission, né? Isso foi muito legal. E trazendo pro lado do cinema, uma das coisas que eu quero abordar aqui com a nossa convidada é o lançamento do documentário A Expedição... Não, O Mundo Cabe no Fusca. Me conta um pouquinho... Já lançou? Onde lançou? Não lançou? O que tá acontecendo? Sei que teve uma sessão especial já no cinema, mas me conta um pouco sobre esse documentário. A Gabi é produtora, né? Então, sou produtora. O filme tá pronto. Ele teve uma mostra, uma exibição na nossa cidade, o lugar que a gente tanto ama. Na verdade, ele não teve um lançamento, porque o lançamento, ele não permite com que tu depois concorra em festivais e tudo mais. Então, a gente fez uma mostra em 2 sessões no Cineflix do Shopping Pelotas, na maior sala, que é a Sala 3, com quase 400 lugares, e 2 sessões cheias e emocionantes, e com risos, choros, e sabe, foi muito legal ver, através da reação das pessoas, o que a gente estava trabalhando há tantos anos, há tanto tempo, com tanto, sabe, acreditando naquele sonho, assim, porque o filme nasce com a Expedição Fusca América, desde a primeira viagem que o Nauro fez lá em 2013, já ia um copiloto gravando, e o Nauro também, então sempre teve essa relação com a câmera na mão, né? E a ideia, muitas ideias na cabeça. E a coisa foi andando. Gente, imaginem que 2013, equipamento era diferente, tudo era diferente, né? Dentro de um Fusca. Dá pra perceber, assim, a evolução, né? De narrativa também, de captação. Sim. E é óbvio que
é um salto de 12 anos. E esse salto de 12 anos, tu tem equipamentos menores, mais compactos e que te dão resultados muito mais satisfatórios, né? Todos os e uma desafios experiência possíveis. já, né? Tu já Sim. tem uma estrada, literalmente uma estrada corrida. Sim. E que vai te ensinando também. Copilotos diferentes, ou seja... Começou com o Patrick. Sim, Pois foi. diretores de fotografia com histórias totalmente diferentes. Começou com o Patrick, que hoje é editor do Diário de Santa Catarina, com, sei lá, início de carreira, na época estava começando na fotografia. Depois entra o Caio, que era um menino, né, com, sei lá, 18, 19 anos. Hoje é o diretor de uma das maiores agências de comunicação do Brasil, e começando também, e a evolução dele até a Copa do Mundo em 2018, quando ele já, né, trabalhava, já tinha morado em Portugal, enfim, já tinha toda uma história. Daniel Marenco, que atualmente é o editor de fotografia de Zero Hora, mas que na época estava no Globo, que também, né, um fotógrafo super premiado. Felipe Campal, que todo mundo conhece aqui, que também tem aquele olhar mais, né, introspectivo, mais profundo, que fez aquelas imagens incríveis da Antártida. E tudo isso a gente tinha 500 horas de gravação. Vocês imaginam como imaginar uma narrativa, um roteiro, tudo isso, organizar isso, porque isso não estava organizado. Sim, pra algo que só foi captado sem uma história, porque é um documentário, né? Era uma narrativa, a gente ia vivendo, ia gravando, ia fazendo. E a gente sabia que a gente queria ter um documentário. O Nauro sempre disse. Já passamos por várias tentativas, fomos ao Rio Content Market uma vez, a gente fez várias coisas, até chegar essa noite de sexta-feira, aconteceram muitas coisas. Uma vez tinha o Rio Content Marketing, que era o lugar assim que todo mundo que compra o que está sendo feito vai e acontece as rodadas de negócio. E aí a gente falou, vamos, né? Vamos tentar vender a ideia do documentário, porque a gente sabia que era uma coisa legal que a gente tinha, mas a gente não sabia muito como fazer, né? E aí a gente descobriu onde era, alugamos um quarto no hotel onde acontecia tudo lá na Barra e nos credenciamos no evento pela Satolep Press. E aí, então, a gente estava dentro do evento, ou seja, a gente ia conseguir chegar nas pessoas e conseguir contar o que a gente tinha, né? Isso foi quando? Isso deve ter sido, acho que 2017, por aí, 16, 17. A gente não tinha Copa ainda. Antes da Copa. Antes da Copa. Mas a gente já tinha América do Sul, muita coisa legal, né? E era uma época que estava se começando a olhar com mais, né, graça, assim, para as produções da claro, fora o cinema argentino, que é fortíssimo, para outras produções com esse viés, assim, né? E aí foi super legal, fizemos vários contatos, mas não saímos de lá com nada, porque também a gente não tinha ainda nada para mostrar. Nada muito, né? Nenhum trailer, nenhuma... Nada. Depois teve a história da Copa do Mundo, que a gente foi, o Nauro foi com o Duda Keiber para o Rio de Janeiro. A gente tem um amigo que nasceu dessa viagem da Antártida, que é o Júlio Shoa, que é um grande produtor de cinema brasileiro. E o Júlio estava dentro desse navio que aparece no filme, porque ele estava indo à Antártida com a equipe dele para ver a locação, que ele tinha um filme para fazer. Ele já fez, né, SOS Mulheres ao Mar, vários filmes grandes. E ele queria fazer o soundtrack na Antártida, né? Então ele foi estudar o negócio. Eu vi esse filme com o seu Jorge. Aí, super legal, né? Com o Celton Mello. E aí conheceu o Nauro, né? O Nauro e o Felipe no navio. E aí ficaram, obviamente, os melhores amigos. O Júlio é bem loucão, assim, bem esse jeito do Nauro. E aí fizeram esse contato. E o Júlio tem a Naná Filmes lá no Rio. E então eles viam que a gente tinha alguma coisa e queriam nos ajudar. Então a gente combinou de ir para o Rio para montar alguma coisa, um projeto de venda, né? Vamos para a Copa do Mundo mostrar o lado B, e a gente queria ir já com respaldo, né? Aí ele fez lá, com todas as imagens, fez um filme de apresentação, marcamos uma reunião na Globo. A menina que atendeu é a filha do Belotto, a Nina Belotto, foi a que nos recebeu lá na Globo. E eles acharam super legal e tudo, mas a coisa não evoluiu. Evoluiu por uma possibilidade de fazer umas entradas no programa da Ana Maria Braga. Aí a gente também tem isso, assim. Não vamos fazer o que a gente não quer. Sim. Não é o que a gente, né? Então aí vocês entram como torcedores que estão lá e tarará. Era uma coisa com a cara do que eles queriam e não era o que a gente Super tinha. Figuração. Imagina que, né? Aí a gente conversou, ficamos naquela dúvida, disse, não vamos continuar nossa caminhada, né? Sim, vai dar. Pra fazer o que a gente quer. A gente sonhou um negócio, a gente quer fazer como a gente
pensa, né? Aí a gente disse não pra Ana Maria Braga. Ai, caras de pau. Aí foi bem legal porque, de certa forma, quando a gente começa a função da Copa do Mundo, que a gente começou a fazer os contatos, a gente fez um release lá e começou a distribuir, e a gente teve a sorte da agência de notícias Sputnik querer receber e gostar da ideia e traduzir para vários idiomas e lançar que ia ter um Fusca brasileiro na Copa do Mundo. Então, na verdade, a gente ficou primeiro conhecido lá fora e depois começou a ser procurado. E aí a gente também metido resolveu... Aí aquela TV que aparece no filme, que é a Russian Today, a RT, ela entrou em contato com a gente, eles têm um programa lá que é em espanhol, e eles perguntaram se a gente gostaria de dar uma entrevista, faltavam 100 dias para a Copa do Mundo, e aí eu falei para eles, claro, a gente inclusive tem imagens, e a gente tem aquelas imagens do Salar, são lindíssimas, né? E aí eu falei, a gente trabalha com imagem, a gente pode mandar tudo pronto para vocês. Aí a gente fez uma de Alan, assim. A gente montou os tripézinhos, a gente ficou paradinho, eu e o Nauro lá na palafita, e a gente começou a responder as perguntas que eles mandaram por escrito em portunhol, né? Daquele jeito. Mas foi super legal porque eles lançaram a gente contando que ia 100 dias antes da Copa, num espanhol que deu para se entender. Então, a gente já estava, de certa forma, os guris estavam sendo esperados, a coisa já disseminou por lá, né? E aí as coisas vão tomando as proporções devidas, por isso, assim, sabe? Muito porque a gente insistiu em seguir o caminho que a gente queria, sabe? A gente queria chegar no filme que a gente... real, verdadeiro, aquilo ali é a nossa história, a história do Nauro, do sonho dele, dos desafios do caminho, da simplicidade, da relação com o Pepe, da nossa vida, da Sofia desde pequenininha, né, vocês veem que a Sofia vai crescendo ali, da nossa relação com o Uruguai, né, dos guris envolvidos, porque todos ali têm uma relação afetiva profunda com a gente, né? Cada um e uma intimidade também, porque fica dormindo lado a lado num Fusca por um tempo. E assim, e convivendo 24 horas. O perrengue, ele é que nem a gente estava falando agora da enchente. Depois que passa... Gente, resiliência, palavras bonitas, a gente fala, mas na hora é horrível. A gente passou por coisas muito difíceis, muito desafiadoras, né? Em todos os sentidos, assim. E aí eu acho que o legal é isso, assim, é tu mostrar a vulnerabilidade. Eu acho que a beleza do documentário é esse pano de fundo, assim, né? Que é a persistência e a vulnerabilidade para chegar até o lugar e... Tu gostou mais do filme ou do livro? São coisas bem distintas. E aí eu vou falar por mim, que foi, de certa forma, a editora, mas também uma personagem. E o livro foi uma coisa muito difícil para nós. Primeiro porque o livro, ele foi escrito durante a pandemia. Que foi um período muito, muito, muito difícil para nós como família, né? Porque a Sofia... por ser uma adolescente na época com comorbidade, a gente estava numa fase de muita ansiedade, muito medo do que poderia acontecer. E aquele livro, na verdade, não ia ser um livro escrito, ia ser um livro de fotografias, a gente já tinha captado e a gente resolveu, então, devolver o dinheiro porque tinha pandemia e o patrocinador, né, tinha que pagar os empregados, enfim, por tudo. E aí o Nauro resolve mergulhar nele, assim, como uma questão terapêutica para ele sobreviver. Foi a forma dele de sobreviver. E aí ele vai desafiar os fantasmas dele, claro, contar, mas tiveram momentos muito difíceis, né, dessa construção. E no final do livro, ele... né, eu como editora, ele dizia assim, eu quero que tu leia, que tu me ajude, que não sei o que. Eu disse, eu não posso, eu sou parte disso e eu não posso falar sobre, eu não quero nem ler. Tem que sair da ilha para ver a ilha. É um filho que tu tem que parir e eu não posso nem ajudar no parto. Depois, a parte, né, de capa, de toda essa parte com um certo distanciamento, eu fiz parte, mas o que eu tenho certeza, assim, Cuca, desde o início, eu tinha certeza de que era uma coisa muito corajosa, assim, era como viajar pela cordilheira com o Fusca nos caracoles, porque é a viagem mais desafiadora, né, que é por dentro da gente, e são poucas pessoas que têm a coragem de fazer isso, assim, e eu admiro muito porque ele realmente conseguiu. Não, eu fiz essa pergunta, que é uma brincadeira entre o livro e o filme, porque, claro, assistindo o filme, e eu li o livro,
Então, coisas que são contadas ali aparecem, né? Sim. E aí, a gente lendo o livro, a gente imagina uma coisa, o que a gente vê na imagem é diferente um pouco, né? E as sensações... Duas coisas que eu tenho pra trazer. Primeiro, quando tu vieste a primeira vez, tu falaste, canta tua aldeia... Serás universal. Serás universal. Acho que esse processo do cantar a tua aldeia, o primeiro entendimento que eu tenho em relação a isso é, não serás universal no teu primeiro canto, né? Tem uma caminhada e muitos caminhos, às vezes, tem que fechar a porta pra Ana Maria Braga, porque não é isso que a gente quer pra gente. E esse objetivo de vocês, eu acho que é uma das coisas muito legais. Vamos fazer um documentário. Não sei como vai ser, mas a gente vai fazer. Né? E foi aumentando, e é óbvio que vai aumentando as proporções. E o Nauro, que é uma pessoa que pensa grande também, né? Não, vamos sair da Sul-América e vamos pra Copa do Mundo na Rússia, de Fusca. É óbvio que são diversos desafios que a gente tem, mas a gente tem que focar nesse ponto, né? De entender que vamos mostrar a nossa realidade, mas também não vamos perder o nosso foco, né? Eu acho que essa da nossa essência foi uma coisa que a gente nunca abriu mão, assim. E é muito difícil. A gente estava falando agora, o nosso assunto do um ano de podcast é também isso, né? É tu querer ficar no teu lugar e fazer coisas grandes, né? E fazer coisas que tu sinta orgulho. E é aquela frase do Vitor Ramil, a gente está no centro de um outro universo, depende da tua perspectiva. A gente é o centro de um universo e a gente tem muito orgulho disso. E há muito pouco tempo, acho que antes da pandemia, as pessoas tinham essa ideia de que tu tem que ir para os grandes centros para ser grande. Então, é uma coisa que a gente sempre pensou o contrário. E foi muito desafiador ter permanecido firme e forte com essa ideia até o mundo, de certa forma, compreender que, né, poxa, que legal tu morar pra fora, que legal tu morar no interior. Hoje em dia é um conceito isso de, né, virou uma coisa assim. Mas a gente pena muito, assim, até as coisas mostrarem que... E no documentário não foi diferente, assim, sabe? Eu acho que tudo, assim... Mas a gente teve sempre muitas pessoas especiais no caminho. Eu acho que aquilo lá é um trabalho muito coletivo, sabe? De todas as pessoas que botaram uma esperança ali na sua passagem, em vários momentos, em vários anos diferentes. E essa coisa, financiamento coletivo, tu vê no final aquele monte de nome que tem, todas aquelas pessoas acreditaram no nosso sonho de alguma forma, sabe? Seja com R$5 ou o empresário que fez o transporte do Fusca de navio, né? E tem a mesma importância, porque tu mexeu com alguma coisa dentro daquela pessoa que tá falando de sonho, né? E quando a gente fala de sonho, a gente tem a tendência a achar que o sonho é aquilo que tu não... eu sonho, então é a coisa que tu não vai realizar. E a perspectiva que a gente tem é exatamente o contrário, né? Vamos sonhar com um livro na lista dos mais vendidos do país. Vamos fazer como que a gente vai fazer? Não sei, mas a gente vai tentando, né? A mesma coisa quando a gente quis lançar em Portugal. Nada foi fácil, mas também não é difícil, sabe? Tem caminhos, né? Eu não sei explicar, mas é mais ou menos isso. E o segundo ponto é a quantidade de gente envolvida que tem num projeto desse, né? Quando a gente olha a ficha técnica no começo, e até você já citou agora, esse é o segundo ponto que eu ia trazer, da quantidade de pessoas que estão envolvidas no projeto, nada se faz sozinho. Né? Óbvio que um sonho que se sonha só não é alcançado, mas não é esse o ponto, assim. O ponto é que se a gente tem esse objetivo, tem esse foco, e se consegue te conectar com outras pessoas que querem a mesma coisa, como é o Tino, e aí eu trago pra gente também, como é o Tino, que a gente quer a mesma coisa, que é fomentar cada vez mais a indústria de Pelotas, porque se a gente conseguir puxar a régua pra cima, todos vão ganhar bem, todos vão trabalhar menos horas, não vai ter a louvação da cultura do cansaço, e é isso que a gente quer, não só pra gente, mas pra todo mundo que trabalha na cultura, na economia criativa, né? Então, tem muitas pessoas envolvidas nisso, assim, né? Você já citou algumas delas, mas ao longo desse processo, assim, quem mais participou, quem não participou, quais nomes você traria agora eu sei que... Esse é o maior perigo de todos, porque a gente vai acabar esquecendo pessoas muito importantes. Então, assim. vou na minha pergunta, tá? Não, o editor corta essa. Mas qual foi o maior desafio para a produção executiva
estando longe ou vendo esse monte de material, 500 horas, pra fazer essa narrativa desse documentário chegar no que a gente tá? Porque assim, a gente pensa, bom, uma obra-prima é o que a gente conseguia entregar, e eu acho muito bem feito, é a obra-prima de vocês. Porque dentro da realidade, vocês com todas as narrativas possíveis, chegaram no melhor. E eu acho uma obra-prima, eu acho muito bem feito, né? Então, eu queria entender quais foram os desafios que vocês tiveram, que você teve na questão da produção executiva. Eu vou falar por mim, certo? Porque eu acho que o Nauro sempre soube que tinha um filme ali e ele já disse para várias pessoas e já tivemos pessoas que achavam que não tinha, enfim, né? Todo esse processo, assim. Para mim foi tentar organizar aquilo primeiro com o orçamento, porque assim, ó, aí a gente tem esses investimentos de tantos anos, cada viagem, enfim, Copa do Mundo, tarará, mas aí a gente tinha que fazer a finalização. A gente ganhou um edital de finalização, isso é super importante falar também. O fomento do poder público a esse tipo de sonho é fundamental, mas a gente tem valores e rubricas que são fechadas, mas daí tu tem um filme que tu tem Daniel Drexler, olha a trilha, Vitor Ramil, Luiz Marenco, Leandro Maia, tu inventa coisas grandes, né? Então assim, ó, tu conseguir que todas essas pessoas estejam reunidas dentro da hashtag sonho, né? Muito sonho e pouca plata, que é o que a gente sempre fala, seja coerente, né? Então tem que estar com pessoas que acreditam naquele sonho. Por exemplo, o Juliano, que foi o montador e finalizador, ele teve que organizar 500 horas de imagem, que foi o processo fundamental para a gente entender de que forma a gente ia conectar aquela narrativa gigantesca, né? Que estava dentro de nós, mas que daqui a pouco precisou uma outra pessoa olhar para ver o que dá, porque tem imagem de celular, tem imagem de tudo que é tipo de câmera e tudo mais. Então, eu acho que isso foi o desafio, assim, transformar aquela coisa tão subjetiva e tão, assim, cheia de sentimentos em um plano de trabalho que tem que funcionar, que é mais ou menos como fazer um livro. Bom, é uma curadoria, né? E aí me lembrei um pouquinho do nosso episódio sobre fotografia, né? Que também dizia que às vezes a pessoa que tá ali tão envolvida, ela às vezes tem um valor tão subjetivo e tão emocional com alguma parte daquela história e ela pode não ser tão relevante dentro de uma narrativa inteira, né? Então tem que vir às vezes um olhar de fora e dizer isso aqui é importante, mas é importante pra ti. Dele, exatamente. Né? Mas isso aqui é importante pra ti, não é importante pra essa narrativa toda pra quem vai assistir. Muito isso. Mas é tão legal isso, mas cara, não tem nada a ver. Sim, com precisa com a sair, história. são as escolhas, né? O Shyamalan, o diretor do Sexto Sentido e dos outros filmes todos, diz que na faculdade de cinema que ele fez, a primeira coisa que ele aprendeu foi tu tem que te desapegar da tua melhor cena. Tem que aprender a te desapegar da melhor cena, porque tu vai querer aquilo pro teu filme e às vezes tu tem que tirar pra história ficar melhor. Isso aconteceu muito com o Nauro em vários momentos, assim, e às vezes alguns debates, assim, sabe, de coisas, temas, e também ter que deixar o filme com o tamanho que a gente queria. Mas, assim, ó, pra mim, assim, o que tu tinha feito, essa pergunta da direção, o que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Então, eu precisei de muito apoio, assim, de muitas pessoas. E na verdade, eu fui descobrindo no caminho, como a primeira vez que eu editei um livro. Eu fui descobrindo e aprendendo e tive a sorte de ter o Gui do meu lado, que era o assistente de direção, que está cursando cinema e que me trazia muitas coisas teóricas que eu não tinha nem ideia e tudo. Tem que falar com a Cine, fazer tal coisa. Coisas que eu não conhecia e que eu fui desvendando. Mas eu acho que talvez isso tenha sido muito legal, porque tu já não vem com aquela coisa pronta e é um filme que tudo foi sendo desvendado. Mais ou menos como a essência dele, que é vamos chegar lá, mas vamos aprendendo pelo caminho. Então, era essa vibe de todo mundo, eu acho. Tá, e essas 500 horas estavam organizadas? Nada organizado. Tava tudo Nada. O Juliano ficou 2 anos organizando. E o Juliano chegou na nossa vida de uma forma totalmente inusitada. Ele chegou lá em casa num sábado, junto com o Leandro Maia, que ele estava gravando um documentário do Leandro Maia, e eles queriam entrevistar o Nauro, porque o Leandro também tem um Fusca, era toda uma história de um Fusca. E aí ele chega lá em casa, não sei o que, monta ali o negócio, começa a gravar, e ele se conectou com a casa, com o Nauro, com o Fusca do pai dele, toda uma história, aí que tá.
sempre tem um Fusca no fundo, entende? Por isso que o mundo cabe um Fusca e a vida. Todo mundo tem uma afetividade, alguma relação, assim. E isso tira o peso do finalizador e do diretor. Já é o Nauro Juliano, já traz para esse outro campo aí, né? Que é o que faz as coisas acontecerem. O sentimento tem espaço para fazer parte. O sonho de um já vira o sonho do outro. Já vira o sonho de outro, já tem uma relação mais forte. Tu imagina se vai ter como pagar uma rubrica de 2 anos para uma pessoa? Não tem, gente. Então, não existe isso. Foi tudo com esse tipo de relação, assim, sabe? Isso é muito legal. É a mesma coisa das trilhas, né? Como é que nós ia pagar? Eu encontrei o Felipe Campal no, sei lá, um show que eu fui no Guarani, nem lembro mais. E aí ele falou que as imagens antigas foram resampliadas, ou não sei como se diz, com inteligência artificial para melhorar a qualidade dela, né? Sim. Para elas ficarem num padrão meio parecido entre elas, né? E a colorização foi fundamental. Vocês viram que bonita que ficou a cor. Sim. Então, assim, ó, esse tipo de coisa, assim, ter o profissional que faz a colorização foi o Ricardo Ara, junto com o Felipe. Então, essas coisas, assim, foram fazendo a diferença, né? Tu ter a mixagem de som deles, com o Lauro Maia. Então, isso aí é muito legal. Os nomes, assim, né? Só gente fraca, né? Não, e a integração do diretor de fotografia, tá com o Nauro, que tá com o colorista, porque uma das coisas que até eu falei com a Alice, né, a Alice trabalhou comigo um tempo, e a Alice tá investindo cada vez mais na direção de fotografia, já fez diversos curtas, e uma das coisas que acontece é, depois faz a direção de foto, tu entrega pra mão de alguém, e tu não sabe que caminho vai ter. Que fim vai ter. E isso é uma coisa muito ruim. Até ela disse, não, eu tenho que aprender a fazer cor. Não pra necessariamente ser colorista, mas saber pedir o que eu quero pra estética do meu filme. E isso é muito importante, essa conexão, né? Saber pedir, então tu tem que saber algumas ferramentas, né, de colorização. E não só isso, a integração de todos. Eu acho que é fundamental. E quando compram o projeto, quando tem um Fusca no fundo, é fundamental, né? E aí eu acho que essa coisa da aldeia, ela me lembrou agora aquela frase, né, que falam muito... que pra tu criar uma criança, tu precisa de uma vila inteira, né? It takes a village. Aquela frase. Exatamente. E é um pouco isso, né? Porque uma vila inteira, porque tem que estar todo mundo disponível para uma mesma coisa. Né? Então, essa o que frase agrega essas pessoas? Cabe perfeitamente para esse filme. Né? O que é... It takes a village. Quer dizer, eu preciso de um monte de gente, que cada uma faça o seu papel, mas que todas colaborem, que nenhuma vá querer depreciar o trabalho da outra, né? Ou, de alguma forma, se sentir ofendida por ter o trabalho melhorado. Tia, né? tu me ensinou uma coisa, tu me fez eu perceber uma coisa do filme A Vila, do Shyamalan, que eu acabei de citar, que pode ter sentido. Porque vocês não viram esse filme? Não. Ah, meu Deus, o Shyamalan é melhor, cara. Tu também te ensinei isso sem querer. Eu já vi esse filme. O que é? Porque se passa numa aldeia quase da Idade Média, assim, não, da Idade Média não, tipo 1800, alguma coisa, tá? E aí tem uns monstros dentro da vila que aparecem de vez em quando e assombram, e aquilo ali, depois tu vai descobrir, eu vou contar que o filme é super velho, tu vai descobrir que aqueles monstros não eram monstros, foram criados pelo pai de uma guria, de uma menina que foi crescendo ali. E o meu entendimento é que ele criou aquilo para as pessoas ficarem ali e não sair pro mundo, para proteger, né? Mas quando tu fala que uma criança é criada pela vila, aquilo pode ter sido feito exatamente para ela. E mais, porque no final ela desafia isso e ela pula o muro. Ela chega até o muro e ela pula o muro e ela vai pro mundo. Então, de repente, a história simbolismo, é toda essa. É dela se desafiar. Tá, é uma interpretação que eu nunca tinha tido. Eu tive agora. Faz tempo que você viste esse filme? Eu vi umas 5 vezes já. Ah, tá. Porque cada vez que vai vendo tem uma interpretação. Olha aqui, ó. Deixa eu parar aí. Oi, Ricardo. Alô. Oi, Ricardo, querido. Oi, não, tá. A gente tá. É 1 ano, né? 1 ano. Obrigado. Ai, fofo. Não trouxe um bolo. Não tenho bolo. Não precisa bolo, Ricardo. A gente tá. Não.
Tá, eu pergunto aqui pra Gabi o que ela acha. Não, eu tô amando vocês aqui com a gente. Manda um beijo pro pessoal aí. Fabiano, Andréa, tá. Beijo, querido. Beijo. Ainda faltou um, que são 4. E o outro? Lucas. O Lucas. O Lucas, eu sempre esqueço o Lucas. Mas tá. Gabi, 1 ano de TinoCast. E eu te pergunto... Uma pergunta, que é o nosso bloco de como fomentar cada vez mais a indústria criativa de Pelotas e região, né? E dentro do TinoCast, como a gente pode fomentar cada vez mais essa economia criativa? Né? O que você faria de diferente para a cidade e também algumas sugestões para nós dentro do Tino. Olhando de fora da ilha. Olhando de fora da ilha. Então, eu tava pensando, 1 ano, né? Eu fiquei fazendo uma analogia com um filho e 1 ano, né? Quando a gente tem um filho, o primeiro ano do filho é o ano mais desafiador. A gente passa achando que é cansativo, que... né? Ai, meu Deus, isso, agora tá caminhando, primeiro cólica, tarará. E depois, e aí a gente vai falando com as pessoas e as pessoas só dizem pra gente, isso passa. E quando passa muito rápido, a gente tem uma saudade gigantesca, porque é 1 ano do aprendizado, das coisas mais incríveis, que é a coisa pequena que tu, né, que vai servir pra toda a vida. Eu acho que a analogia do 1 ano do TinoCast é isso, assim, a gente tem gente criativa em Pelotas, bom, temos números, a gente tem histórias legais, a gente tem todo tipo de apresentador, gente, é sim pra tudo, vocês viram, né, vocês acabaram de responder, então eu acho que essa criança de 1 ano já tá dando saudade. O que a gente vai fazer com essa criança de 2 anos, né? Deixar ela correr, largar ela no Parque Uno e deixar ela correr, deixar ela descobrir. Eu acho que quanto menos engessada for a coisa, mais natural e mais de dentro vai vir. Então, eu acho que isso, assim, misturar histórias, talvez totalmente inusitadas e diferentes, quem sabe não procurar conexão. O fulano com... Não, quem sabe, sei lá... azeite com vinagre. E vamos ver o que dá. E vamos botar trazer um produtor de azeite. Isso é bom. Viu? Tá aí. E alguém de comunicação, como comunicar, porque aí vai vir com uma dor. Olha que loucura. E as ideias criativas surgem de coisas assim, né? Desse jogar na mesa, jogar carta aqui, vamos começar a conversar. Qualquer coisa, entende? Inventar coisas diferentes, assim, que façam as pessoas esquecerem que estão sendo gravadas, e que quanto mais isso acontecer, mais as pessoas entregam. Eu acho que é meio que as boas entrevistas, elas sempre acontecem assim, as que emocionam, as que tocam, né? Eu acho que é isso que a criança tinha que fazer no ano 2. Eu me sinto sensibilizado, porque eu tenho uma criança de 2 anos em casa e eu sei que o primeiro ano é muito desafiador, mas perto do todo é o ano de aprendizado, né? E a gente tem 1 ano de aprendizado aí e tá indo pro ano 2, né? O Caetano já tem 2 anos e já tá correndo. Tá indo pra pista de skate e andar de bicicleta com 2 anos, né? Mas é isso, esse entender que algumas coisas eu controlo, e outras eu aprendo com as pessoas, né? E essas conexões que a gente faz com outras pessoas também. A gente já trouxe um psicólogo com o... Como é que era o nome? O Ricardo. Mas enfim, eu acho que trazer pessoas diferentes eu acho essencial, assim. Acho que pode ser um novo viés pra gente também. Em breve. E dinâmicas que essas pessoas se esqueçam que estão aqui fazendo alguma coisa, assim, sabe? Daqui a pouco. Isso é uma coisa que eu não sei se eu já comentei com vocês também, mas que eu acho bem divertido, porque tá aqui o telefone, é meu, né? Acho que perdi. O telefone eu trouxe da minha casa quando a gente precisa montar o cenário, trouxe meu telefone. Digo, agora, depois que terminar de construir a minha casa, eu levo o telefone. Tá aqui o telefone. Vai ter que ficar. E eu reparo, assim, porque quando toca, claro, o host tá preocupado em fazer a pergunta. Eu, como não sou a host, eu olho pra cara das pessoas. E é quase como uma brincadeira de criança. Porque isso, né? O host pega um telefone que não tá ligado em lugar nenhum, fala com uma pessoa que não tá em lugar nenhum, como a gente faz quando é criança. E isso desarma.
Porque as pessoas dão risada, entendesse, com aquela pergunta. Não, as pessoas antes acham que tá tocando um telefone de um celular de alguém. Então elas já ficam assim, né? Alguém deixou o celular ligado. E sim, e aí quando o louco pega um telefone e começa a falar com uma pessoa e ainda manda beijo, é engraçado porque as pessoas dão risada, assim. O que é isso que tá acontecendo aqui? E essa coisa do telefone é muito legal, é uma coisa que de repente dá para ser bem explorada. Eu lembrei de uma coisa que eu escrevi quando, acho que fazia 1 ano que meu pai tinha falecido, e eu fiz uma crônica que era Telefone pro Céu, que era exatamente isso, eu contando notícias desse mundo pro meu pai. Gente, foi tão bom, eu me senti tão leve, foi tão... Aquilo me acolheu tanto, porque foi, né, eu peguei o telefone e liguei. Então, de repente, isso assim, fazer as pessoas ligarem para alguém. E tu sabe aqui que na Terra, claro. o meu avô, por parte de mãe, quando ele morreu, eu nunca soube, né, que eu era a neta preferida. E aí ele me disse, mas tu sabe, né, quem era? Eu digo, não, isso nunca pra mim foi uma questão importante, assim. E quando eu casei, ele já não tava mais, né? E tá, obviamente, a minha avó foi, e aí botei a toalha que era dela, uma toalha de renda na mesa, enfim. Quando ela morreu, eu fui ajudar a mexer nos armários. E eu achei uma carta que ela escreveu pra ele, contando do meu casamento. Ai, que lindo. É tão lindo, é tão lindo. Aí ela conta da toalha de renda que eu coloquei, e das coisas, como as coisas aconteceram. E conta pra ele, assim, tu ia gostar de ver como isso aconteceu, como foi isso, que não era um telefone, porque acho que... É por isso que tu escreve? Não é por isso que eu escrevo. Todo dia tu escreve. Eu escrevo todos os dias, porque uma vez eu li um livro que é aquele, A Grande Magia. Eu sou meio, acho que não é A Grande Magia, é uma coisa dessas vidas criativa. E aí o desafio era tu escrever 3 páginas por dia, porque diz que pro teu processo inconsciente, em 1,5 páginas é a tua consciência, e na outra 1,5 páginas realmente começa a vir os monstrinhos lá de dentro. Sim. E começa uma coisa terapêutica. Uma coisa terapêutica. E aí nesse processo que eu comecei durante a pandemia, era assim... primeira semana, tu vai escrever sobre tal coisa, segunda, nananã. E eu tinha vontade de ler. E aí dizia, tu não pode ler, tu só pode ler depois de 1 mês. Eu tenho 13 cadernos, porque eu faço isso há 5 anos. Isso, incrível. E não consigo ler. Não tenho vontade. Às vezes eu penso o que eu vou fazer, não vou voltar e não... E aí, como eu estudo astrologia e vou cuidando dos trânsitos, às vezes ela diz, esse trânsito aconteceu em tal ano, durante os dias tal e tal. Tu pode voltar lá, ver o que te aconteceu internamente, porque são questões internas, né? E aí, às vezes eu faço isso. Aí eu volto naqueles dias pra ver qual era o tumulto do momento. Mas é um processo terapêutico, assim, entendeu? Porque eu, às vezes, acordo com 1000 ideias, tipo assim, hoje eu vou salvar o mundo, entendeu? Aí eu chamo de vômitos. Aí aquele vômito, no meio da tarde, eu tenho certeza que eu sou incapaz de fazer um café. Aí eu penso, poxa, de manhã eu ia conquistar o mundo. Não pode ser a mesma pessoa que agora acha que não consegue fazer um café, entendeu? E aí é muito bom, porque pra mim é um processo muito de cura. Autoconhecimento também, total, né? É muito de cura. Imagina lançar esse livro. Mas Vômitos, eu gostei do título também. Até o Vômitos. título. E é engraçado, porque eu teve uma... Porque às vezes me vem, assim, né? E me vem com vírgula. Eu tenho peixes na casa da criatividade, né? E aí, aquilo me vem, parece assim, se eu não sentar e escrever, parece que tem alguém me jogando aquilo e eu só preciso passar por um papel. Até a nova Chico Xavier. É quase uma discografia. E aí, teve uma vez que eu tava no banho e era um assunto, assim, de coisa de mulher, assim, sabe? De coisa, sei lá, de relacionamento abusivo, não sei o que as pessoas estavam. E eu pensava, preciso escrever sobre isso. E aí, botei, não sei o que, dos vômitos. Tô vomitando, era um texto que veio como um vômito, assim, era incontrolável. E eu faço, às vezes, um registro acástico, que é uma leitura de meio de espaço, assim, né? Com uma prima minha, que é... E é uma leitura como se fosse da tua família espiritual pra ti. E uma vez, nessa leitura... É uma coisa... eu fiz 2, de 1 hora e pouco, e eu choro copiosamente do momento que termina começa até o termino. É a coisa mais emocionante que eu já vivi na minha vida, assim. É muito louco.
É muito louco e te explica muita coisa, assim. Eu só termino agradecendo por poder saber. E aí, uma dessas coisas... Tenho medo disso, sei lá, não sei. Não, se a gente é Medo, bom, uma energia que vem é boa. E numa dessas coisas era sobre o meu processo de escrita. E a palavra que essa minha família de luz usou pra mim foi vômito também. Porque os teus vômitos de luz e sombra. Gente, A tua caixa de Pandora total, muito louco. né? Caraca! Temos Então, um novo livro pro ano 2 de Flávia Vômitos Barros. de Luz O e primeiro Sombra. livro foi do Cuca, o segundo ano... Eu tenho mais um ano ainda. Spoiler. Prepara. Vou fazer um contato. Vai ser nos meus 50. Tá. Vômitos de Luz e Sombra. Esperem. Gabi, Aguardem. mas vamos voltar ao filme. Eu queria só saber assim, agora tu deve estar fazendo tuas conexões aí, ou já fez, pra lançar isso em streaming, não sei. Então, a gente está agora focada nos festivais, né? Porque como a gente também tem ele legendado em espanhol e inglês, que é muito legal, que vem junto com o edital, era uma das coisas que tinha que ter no edital, então é super legal, porque tu já tem um filme pronto, né? A gente já está inscrito no Cine Brasília, estamos inscritos, vamos ver se vamos ser selecionados, é super difícil, mas é um dos principais festivais do Brasil, né? Seria muito legal. A gente quer inscrever agora até dia 30 de agosto no Festival de Montevidéu, que também é um festival legal, tradicional. E agora a gente vai também buscar um serviço, porque tem um serviço de inscrição em festivais. Então, tu deixa tudo preparado e tem pessoas que fazem isso, né? Vão mapeando os festivais. Eu já dei uma olhada, vi que tem um super legal no Porto, em Portugal. Porque tu tem que ir vendo as datas e o tempo que ele tem. Ele foi lançado agora em junho, né? Então, ele tem um ano ainda que ele pode circular nos festivais. Então, acho que a gente não tem pressa para as coisas, né? E, na verdade, o circuito comercial, ele é uma consequência de tudo isso. É muito mais legal a gente conseguir andar pelos festivais, ver que tem essa potência de festival primeiro, experimentar isso, para depois a gente já é uma portinha que tem semi-aberta, porque a partir desse contato com o Júlio, a hora que, né, for a hora, ele vai fazer os contatos lá pra gente ir nas reuniões, apresentar e tudo mais, mas eu acho que não temos pressa disso, né? A primeira coisa é que em breve agora a gente tem mais uma sessão extra em parceria com o Cineflix Shopping, também gratuito, mais uma mostra, né? Então teve muita gente que disse que não conseguiu ver, vai poder ver se quiser. E eu acho que é isso, acho que o caminho é esse, assim, é a gente deixar ele ter o tempo dele agora sem pressa nenhuma, assim, é como andar de Fusca agora pelos festivais, deixar rolar. Quando esse episódio vai pro ar? Daqui a 2 semanas. 2 semanas, Então é agosto ainda. Esse episódio vai ao ar dia 27. Qual porque é o dia? A pessoa que tá vendo consegue... A gente vai... os ingressos são gratuitos, a gente só não sabe se vai ter ingresso, porque a gente largou e, gente, em 2 semanas estava lotado, né? A gente tem que ver só isso. Eu não sei muito como fazer isso, porque... Tu fez pelo Simpla? A gente fez pelo Wiser. Ah, tá. Que é aquele aqui de Pelotas, plataforma de Que Pelotas. pelo Simpla tu pode fazer lotes, né? Tu pode dividir. Pra quem A gente tem o até link especial, dividiu convidados e público em geral, e foi tudo. podia dar uns 20 ingressos só pro pessoal do TinoCast. Pode ser. Através de um link especial. A gente pode depois a gente reservar. combina. Vamos, então grava Vamos. tudo de novo. Vamos lá. Então vamos de novo. E Gabi, me conta que pros nossos atinados que estão nos assistindo agora, tem uma oportunidade incrível de eles verem essa amostra no Cineflix aqui em Pelotas. Teremos uma nova rodada de sessões e vamos reservar 20 ingressos para os atinados. Atinados. A gente vai pôr o link aqui embaixo no YouTube e no... Não sei, no Instagram. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Então são 20 ingressos para os atinados que se inscreverem no link do YouTube. Então corre. E por que isso é importante? Porque esgota. E porque esse episódio vai sair. Pode ser que já não tenha mais, mas vai ter esses 20. 20 exclusivos. É. 19, porque eu vou ir. Não. Brincadeira. Vão ter 20, gente. Gente, eu quero agradecer
a vocês por esse 1 ano. Sei que me aturar ao longo desse ano inteiro. Minha esposa já tá há um tempo comigo e ela disse que é bem difícil, né? Apesar de você... Ela disse, não, calma. Mas tenho certeza que a gente tá fazendo um trabalho muito legal. Eu tô muito feliz com o resultado que a gente tá tendo. Principalmente pelo fato de conseguir impactar, como o Cuca falou no começo da nossa conversa, um número super expressivo para dentro de Pelotas, né? Principalmente em parceria com vocês. Tá sendo uma construção muito legal. Tô muito feliz. Que venha o ano 2, 3, 5, 10 e assim por aí vai. Eu também quero fazer uma apreciação. Como diz a Estela, vamos fazer uma apreciação. Tô muito contente de estar fazendo com vocês, porque a gente acabou ficando mais próximo por causa disso, né? E tá fazendo uma coisa que eu tô descobrindo que é legal de fazer, né? Eu nunca fui da frente das câmeras, né? Sempre fui de trás, assim como tu, né? E tu também. Os três. Todos nós, né? Mas como é bom conversar com gente diferente, né? A gente convida as pessoas... A Gabi eu já conheço, mas a gente convida pessoas que a gente não conhece, né? E estamos dispostos a conhecer. E cada episódio, eu falo sempre, é um aprendizado, é uma coisa nova que a gente aprende, né? E tá fazendo isso, que tá fazendo bem para nós, mas também faz bem para um lugar que a gente tá, também que a gente tá, né? É muito bacana. Eu acho que é a nossa vila, né? Que a gente tá formando, assim. E acho que às vezes a gente tem, né, uma ideia assim meio grandiosa de, se eu não tiver, né, X pessoas que curtiram. Mas eu sempre penso assim, se o que a gente faz ajuda, transforma, né, ou, sei lá, muda a opinião, ajuda, né, alguma pessoa a pensar uma pessoa a pensar uma coisa diferente, isso vale muito. Né? Então, acho que é muito mais a intensidade daquilo que a gente faz e como isso toca e como isso pode, de fato, mudar, né? A percepção de Pelotas e a percepção do nosso mercado e a percepção da gente mesmo, né? Então, dentro desse nosso, né, dessa nossa montanha-russa, se a partir disso que a gente fala, as pessoas que vêm, por exemplo, né? Às vezes, nossa, mas eu, né? E a pessoa sai, nossa, me senti tão bem de estar ali. Então, acho que é um reconhecimento também a essas pessoas. E acaba que isso, acho que inspira, né? Eu acho que a gente tem essa coisa muito do influencer, mas eu acho que eu falei já isso em outros episódios, eu acho que todo mundo tem uma missão de vida que é inspirar alguém a partir daquilo que ela faz e que faz sentido para ela. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem conseguido aqui, né? Inspirar as pessoas, sejam as que vêm, sejam as que escutam, sejam as que querem vir, né? Que também é muito legal. Às vezes a gente vem, quando é que tu vai me convidar? Então, acho que isso mostra que, né, que mais do que uma proporção, a gente tem uma relevância. Eu acho que isso pra mim, é o que mais bate, assim. A gente saber que a gente tá fazendo uma coisa com muito amor e com muito cuidado, com muito respeito e com uma preocupação realmente com a qualidade do que a gente tá entregando, assim. Eu confesso, eu falei, quando o Cuca me chamou a primeira vez, eu disse, mas eu sou dos bastidores, e eu sempre fui dos bastidores, né? E eu não sabia que eu ia gostar tanto, né? Eu tô na 3ª vez, já vou pedir música no Fantástico, né? Mas eu acho que foi muito legal para eu me enxergar, assim, eu ver o quanto eu gosto de conversar nesse formato, assim, e o quanto é lindo a gente... estabelecer pontes, né? Porque por mais que a gente se conheça, enfim, ou às vezes as pessoas que tu não conhece, é nesse momento que tu estende uma pontezinha para alguma coisa até dentro de ti que tu não conhecia ou né, que tu não sabia. Então acho que a essência assim dessa sala de visita, dessa entrega é o que vocês têm que realmente receber todos os aplausos. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas região. E muito obrigado por ficarem aqui conosco até o final. E olha aqui, ó, acabou de chegar a pizza. A gente vai saborear a pizza da Lacute aqui. No finalzinho, vocês vão ver a gente comendo. Enquanto sobe os créditos. Enquanto sobe os créditos, tá subindo. Olha aqui, ó, pizzas deliciosas da Lacute. Muito obrigado por 1 ano conosco. E a minha favorita é a Romeu e Julieta. Olha aqui, que espetáculo, ó. Olha isso aqui. Olha ali, ó. Não tá aí. Filé, olha aqui. Gente, muito obrigado e até a próxima com muito mais TinoCast. Tchau!
Bem. Cortou. Muito